Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, nessa casa maravilhosa, né, de Jesus, Jacó, ao nossa querida casa da Mãe Santíssima, na Cruzada. E vamos fazer hoje a nossa conversação e vamos nos preparar inicialmente para que possamos receber do alto toda a instrução necessária para os recados que vamos receber. Então, vamos fechar os nossos olhos, fazer o nosso movimento de respiração. Respiração é muito importante para nos relaxarmos e, ao mesmo tempo, nos concentrarmos. Então, vamos pedir aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, a Mãe Santíssima Maria, que nos envolva em bênção de paz e de luz, para recebermos todo o conteúdo que vamos conversar nessa tarde de hoje, para nos iluminar e para nos abrir os horizontes, sempre na pretensão de crescimento espiritual, de autoconhecimento e de reforma íntima. Assim, nos preparando, voltamos tranquilamente para recebermos todo o conteúdo da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos conversar, vamos continuar a nossa conversa, né? Baseados no livro Florações Evangélicas, de Divaldo Pereira Franco, instruído pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje nós vamos falar do capítulo 48, que é Bens Verdadeiros. E para nós compartilharmos a nossa conversa, antes de nós nos deleitarmos e também apreciarmos todo o parecer de Joana de Ângeles e seus conselhos, nós vamos introduzir, para ilustrar a nossa conversa de hoje, um vídeo que tem tesouros íntimos. Nós vamos assistir agora esse vídeo. Tesouros íntimos. Se você recebesse a notícia de que sua cidade será destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem? Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos, atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude. Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo-o tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar. E ele respondeu simplesmente: "Eu trago tudo comigo." Aquele nobre cidadão guardava consigo os patrimônios mais valiosos da retidão, bondade e inteligência que ninguém lhe roubaria. E eram esses valores que lhe permitiam colocar-se acima das inquietações daquela hora e das preocupações com os bens efêmeros da terra. Sem dúvida, somente as pessoas que constroem essas virtudes e cultivam a fé em Deus podem permanecer tranquilas diante de qualquer situação, por mais grave que seja.
Ante a notícia, por exemplo, de uma guerra atômica capaz de aniquilar a raça humana, muitos se desesperariam e o caos se estabeleceria em pouco tempo. Só aquele que edificou na própria intimidade os valores imperecíveis manteria a calma. Teria certeza da providência divina e da sobrevivência da alma. A lógica e a razão lhe dariam a convicção de que, se tudo fosse destruído, nós continuaríamos a viver, pois somos imortais. Estaria certo de que Deus não nos deixará ao desamparo. Se não houver condições de vida na terra, o Senhor nos dará outro lugar para morar, pois na sua casa, que é o universo infinito, há muitas moradas. O medo, a insegurança e o desejo de posse têm sido os grandes responsáveis pelo desespero e pela depressão de muitas criaturas. A insegurança, filha da falta de fé, gera uma espécie de ansiedade que facilmente conduz à depressão, infelicitando e matando a esperança. O desejo desequilibrado de posse é um forte componente para o nascimento e a sustentação da violência e do desespero. A vida agitada, as privações materiais, as provações morais, os conflitos de convivência familiar ou social só serão superados com tranquilidade por aqueles que cultivam a paz na intimidade. Esses, e somente esses, é que permanecerão serenos diante de qualquer situação, por mais grave que seja. A exemplo do filósofo Bias dirão: eu trago tudo comigo. A esse estado de alma é que Jesus se referia falando dos tesouros que a traça não come, nem a ferrugem corrói, e que ladrão nenhum rouba. São bens eternos e indestrutíveis. Você é um ser criado para a eternidade. É como uma chama que jamais se apagará. Procure cultivar as virtudes que o libertarão das misérias próprias da inferioridade humana. E lembre-se sempre: você é herdeiro de Deus. O universo lhe pertence. Para conquistá-lo, basta fazer a parte que lhe cabe nesta bendita escola chamada Terra, que representa um grão de areia diante do infinito. Por tudo isso, vale a pena começar agora a cultivar os tesouros morais que nos credenciarão ao voo definitivo, rumo à grande luz, rumo aos altos cimos, onde a felicidade já é uma realidade. Pense nisso. Então, após ouvirmos assistirmos esse vídeo, que é muito ilustrativo, nós vamos agora apreciar todo o conteúdo que Joana nos traz nesse capítulo 48, onde ela coloca o seu parecer e também nos aconselha ao mesmo tempo. Então, Joana nos diz o seguinte: manipulando a posse, encontra-se sempre o espírito que a faz nobre ou perniciosa. Vai depender do espírito que esteja manipulando essa posse, esse recurso, né? Então, pode levar para o bem, como também pode levar para o mal. Então, o que Joana nos diz aqui é o seguinte: que o dinheiro não é responsável direto pela miséria social, nem autor de glórias culturais. Porque no texto completo, né, eu retirei algumas passagens, mas no texto completo ela nos dá exemplos, né, de situações que podem comprovar que o dinheiro em si, ou seja, o mesmo dinheiro, o físico, o dinheiro físico, né, como ele pode seguir um direcionamento pernicioso, um direcionamento para o mal, ele também pode seguir um direcionamento para o bem. Então, ela até nos traz um exemplo que o mesmo dinheiro que
é utilizado no tráfico, nas drogas, nas armas, na prostituição, esse mesmo dinheiro pode ser utilizado para o benefício de um avanço nas nações, um avanço, seja ele cultural, seja ele econômico. Então, pode construir pontes, pode edificar estradas, pode ser aplicado na cultura, no estudo, né? No desenvolvimento das escolas e assim por diante. Então, é voltado para essa vertente. Então, ela também nos traz assim exemplos de pessoas que às vezes se iludem, se envaidecem com a posição social e que com isso às vezes se entregam a situações que ela coloca como exemplo. Então, aquelas jovens que às vezes se iludem e se vendem, né? Por uma situação econômica mais favorável, mas que não é algo que é elevado. Então, pode ser uma atitude nobre com uma atitude perniciosa. Então, ela nos traz o seguinte: em mãos abençoadas pela caridade, ele dá lume e pão, distribui reconforto e alegria, difunde o alfabeto e a arte, amplia a fraternidade e o amor, atenuando as asperezas da senda por onde transitam os infelizes. Então, irmãos abençoadas, irmãos caridosas, irmãos que praticam o evangelho, isso aí vai ser, então, voltado para um objetivo de nobreza, de grandeza e de elevação, né? Atitude elevada. Agora, movimentado por ociosos, consomem na usura e insensatez, vão conduzindo para perverter, malsinando vidas e destroçando-as. Todo caminho pernicioso não vai trazer benefício, não vai trazer bondade, não vai trazer elevação. Vai justamente, às vezes, trazer destroçamento à própria vida, né? Às vezes, se não nessa encarnação, mas em outras, e também no momento de a passagem para o mundo espiritual. Vamos para o próximo? Então, nós temos aqui, as legítimas fortunas são as que têm força indestrutível, são os valores morais. Então, Joana nos traz mais uma vez esse conteúdo, e eu tenho observado bastante que nessas últimas palestras, eu fiz uma palestra me compartilhei com vocês aqui no canal sobre um assunto que era justamente falando não é nem desprezo, mas falando sobre a importância de cultivarmos os bens, não os materiais, mas sim os espirituais. Então, ultimamente, nós estamos vendo várias palestras voltadas para esses valores morais, para que nos alertemos, porque é um ensinamento da doutrina espírita, essa elevação espiritual e essa reforma íntima voltada à movimentação dos valores morais. Então, certamente, a ganância resultante da má educação religiosa e social do homem fomenta os crimes que são catalogados como consequência das riquezas mal dirigidas. Então, o que leva não é
O bem não é a fortuna, não é o dinheiro material, mas sim o modo de agir de cada espírito. Então, essa ganância que às vezes leva a um resultado maléfico para o crescimento e desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Então, os bens, o bem material, muitas vezes, ele vem, não é o bem verdadeiro, mas sim como é utilizado isso para nós transformarmos isso em bens verdadeiros. Vamos ao próximo? Então, aqui ela nos diz, o Evangelho de Jesus, é mais um conselho, mais para que ela nos dá. O Evangelho de Jesus, no entanto, possui a solução para o magno problema da riqueza e da pobreza, se referindo às leis do amor e da caridade, que nos unirão a todos os homens como verdadeiros irmãos. E é no Espiritismo, confirmando as lições do Senhor, leciona soberano, graças à informação dos imortais. Então, as informações que os espíritos nos trazem através da psicografia, através dos livros do Evangelho, do Livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec, né, todos os livros de Chico, de Valdo, da própria informação da própria Joana. Então, com essas informações que os espíritos nos trazem, que o Espiritismo nos proporciona a ganhar esse conhecimento, nós vamos desfazendo essa ilusão sobre os bens materiais e enaltecendo mais os bens espirituais, que são os verdadeiros bens, que são os bens morais, né? A fortuna nossa é a fortuna dos bens morais. Vamos. E ela, no final, nos dá esse conselho. Multiplica, então, os bens verdadeiros, de que disponhas nas leiras do amor, e reparte os valores transitórios de que te faças detentor, na seara da caridade, para que tranquilo seja teus dias no orbe e feliz o teu renascimento futuro, quando de volta à Terra. Então, aí ela fala na reencarnação, né? Ou seja, se nós praticarmos esse bem, essa caridade, ou não sejamos apegados, nem criar usura, né, em bens materiais, mas que, se tivermos a oportunidade de tê-los, que possamos também fazer caridade, repartir com aqueles que precisam até mais do que nós, ou até mesmo nesse texto que eu falei anteriormente, que eu compartilhei com vocês, o Espírito nos diz que, pelo menos, o que for superficial para nós, que nós possamos repartir com aqueles que necessitam mais. E fazendo isso, nós estamos trabalhando um movimento para o bem. E dentro do Evangelho, Jesus nos fala, né, tem o Evangelho de Mateus, que nós não devemos juntar, amealhar bens terrenos, porque os bens verdadeiros são os bens do céu. Porque esses bens verdadeiros são bens que as traças e o ferrugem corroem, e ladrões roubam. E os bens do céu, não. Os bens do céu são bens que vamos levar para a nossa morada espiritual. É o que nós vamos levar
daqui. Quando nós deixarmos o corpo, quando fizermos a nossa passagem para o mundo espiritual, são os bens verdadeiros, os bens que nós plantamos aqui, que nós, como Joana diz, multiplica. Então, nós temos que nos esforçarmos para nós multiplicarmos esses bens, para que possamos levá-los conosco no momento da nossa passagem. E também o bem, esse bem espiritual, nos faz bem aqui também, ainda encarnados, como Joana mesmo nos diz, que nós vamos viver bem, fazendo a caridade, dando atenção, seja a caridade material, seja a caridade espiritual, de uma palavra, de um conselho, de uma assistência, né? Ou seja, também aquela caridade que você determina um pouco do seu tempo. Há uma visita, seja no hospital, seja no asilo, seja em qualquer lugar, né? Também o tempo que a gente dedica ajudando ao outro, dando atenção ao outro, também faz parte também de uma caridade, né? Então, esse é o conselho que Joana Parecer e o conselho que Joana nos traz. E para nós concluirmos, fecharmos essa conversação de Joana, né, desse assunto, nós vamos ouvir uma poesia, né, um videozinho que é curto, de Braulio Bessa. Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Olhe, é quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare, é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que temos que espalhar o amor. Não adianta insistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer. Lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Vamos agora, nesse momento, nos preparar para o nosso atendimento espiritual, o momento dos nossos passes, o momento onde os nossos benfeitores, os espíritos amigos, os nossos anjos guardiões, já estar se movimentando para nos amparar, para nos acolher, para recebermos as bênçãos do alto, chuva de bênçãos. Então vamos respirando suavemente, entrando em sintonia. Ouvindo uma música,
a melodia, que essa melodia vai entrando em nós, relaxando o nosso corpo, elevando os nossos pensamentos e sintamos essa chuva de bênçãos sendo derramada sobre o nosso coronado, ativando cada ponto de energia viva em nosso perispírito, ativando todos esses centros de força, para energizar, para reequilibrar os nossos corpos físicos, mentais, emocionais e principalmente espirituais. Que nós tenhamos e recebamos a força do alto, as bênçãos do Pai. Aquele Pai amoroso, misericordioso, bondoso, derramando todas as suas bênçãos, fazendo com que nós possamos experimentar e nos aproximar ainda mais do seu tesouro e absorver esse tesouro de virtudes divinas para nos elevar, nos envolver e respire, absorvendo esses fluidos benéficos e sinta-se energizado por essa luz divina. Por essa chuva de bênçãos enviadas por nosso Pai através dos nossos bons amigos espirituais. E vamos expandir essa luminosidade, essas bênçãos de luz e paz a todos que nos rodeiam, no nosso lar, nos nossos vizinhos, parentes, amigos, e para a nossa família irrestrita, a humanidade, nossos irmãos em Cristo. E vamos expandir mais ainda essa luz e essa paz para o nosso planeta. O nosso planeta sinta-se envolvido neste momento por bênção de luz e paz. E assim, agradecido e agradecidas por esse momento de luz e paz, agradecemos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima por esse momento de envolvimento e crescimento espiritual. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos dê dias de muita luz e muita paz. Que assim seja.